Quem é a pessoa mais importante que já viveu na Terra? Um rei, um guerreiro, um grande cientista? Ou será que foi alguém que mudou o mundo de um jeito totalmente inesperado? Hoje, vamos contar a história de um homem que dividiu a história da humanidade em antes e depois dele. Uau! Bibliajando em Jesus, o dono da história. O nascimento de Jesus foi anunciado antes mesmo de acontecer. Um anjo apareceu para uma jovem chamada Maria e disse: Não tenha medo, Maria. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó. E o reino dele nunca se acabará. Isso não é possível, pois eu sou virgem. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível. Eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Maria e José tiveram que viajar até Belém por causa de um recenseamento. O recenseamento era tipo um cadastro que o Império Romano fazia para contar a população e cobrar impostos. Cada um tinha que viajar para a cidade de origem da sua família para se registrar. Foi por isso que José e Maria tiveram que ir até Belém, mesmo com Maria grávida. Caramba, de jumentinho, sem carro e com um barrigão. Que programão, hein? E isso ainda não foi o pior. A cidade estava tão cheia que quando chegaram não havia lugar para eles na pensão. Peraí. Então Jesus nasceu num estábulo, foi colocado numa manjedoura, que é tipo o prato onde os animais comem. E os primeiros a saber disso foram pastores que cuidavam de ovelhas? É isso aí, Caroca. Ué, então já estava tudo meio que apontando para o que ia acontecer depois. Jesus, o Cordeiro de Deus, nasceu exatamente no meio dos animais. E quem recebeu a notícia primeiro foram os pastores. Era tipo Deus dando um spoiler desde o começo. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram um menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, e a sua mãe lhe disse: Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Depois que Jesus cresceu, chegou a hora dele começar a fazer aquilo para o qual veio ao mundo. Ah, então foi nessa hora que ele começou a andar sobre as águas, fazer milagres e deixar todo mundo de queixo caído. Mais ou menos, Caroca. Antes disso, ele teve que passar por um teste bem difícil e foi batizado de um jeito bem especial. Peraí, teste? Como assim? Tinha prova para ser o Messias?
Digamos que foi um teste bem mais difícil do que qualquer prova que você já fez na escola. E tudo começou às margens do Rio Jordão, quando Jesus foi até João Batista. É melhor a gente voltar no tempo e ver como foi. Aos 30 anos, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer nada. O quê? Eu não aguento 40 minutos sem um lanchinho. Pois é, e foi nesse momento, quando Jesus estava com fome e fraco, que o diabo apareceu para tentar ele. Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Nossa, Jesus estava fraco fisicamente, mas espiritualmente, ele era mais forte do que nunca. Exatamente. Ele nos mostrou que a palavra de Deus é a melhor arma contra qualquer tentação. Depois de vencer as tentações no deserto, Jesus começou a ensinar e realizar milagres. Mas ele não fez tudo isso sozinho. Ele escolheu companheiros de missão. Ah, então foi tipo um time especial? Uma equipe de heróis? Digamos que não foi bem um time do jeito que a gente esperaria. Isso porque Jesus não escolheu os mais inteligentes, os mais ricos ou os mais poderosos. Ele escolheu pescadores. O quê? Como assim? Ele ia mudar o mundo com gente que passava o dia cheirando a peixe? Pois é, mas olha só como aconteceu. Um dia Jesus viu dois irmãos pescando, Pedro e André, e disse: Venham comigo e eu ensinarei vocês a pescar gente. Peraí, pescar gente? Calma, Caroca. Ele quis dizer que eles deixariam de pescar peixes e passariam a trazer pessoas para o reino de Deus. E sabe o mais impressionante? Pedro e André largaram tudo na mesma hora e seguiram Jesus. Uau, que coragem! E Jesus continuou chamando mais discípulos. Tiago, João, Mateus, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Simão, Judas. No total, ele escolheu 12 homens para andar com ele e aprender tudo sobre o reino de Deus. E foi aí que o ministério de Jesus começou de verdade. Ele ia de cidade em cidade, pregando, curando os doentes e ensinando sobre Deus. Tá, mas ele falava com palavras difíceis e fazia igual o Jubão quando quer explicar alguma coisa? Ei, como assim? Na verdade, Jesus explicava as coisas de um jeito bem simples, usando parábolas. Uau! Tipo aquelas histórias com moral no final? Exatamente! Como a do semeador, que ensina que o coração das pessoas é como diferentes tipos de terra, onde a palavra de Deus pode crescer. Ou a parábola do filho pródigo, que mostra o amor de Deus por aqueles que se arrependem e voltam para ele. E além de ensinar, ele também fazia milagres, né?
Sim, ele curava cegos, fazia paralíticos andarem, libertava pessoas possuídas por demônios, até multiplicou comida para uma multidão. E cada milagre de Jesus mostrava que ele não era apenas um mestre, mas o Filho de Deus. Então todo mundo deve ter ficado super feliz com ele, né? Nem todos, Caroca. Enquanto o povo ficava maravilhado, os líderes religiosos começaram a ficar incomodados com ele. E foi aí que os problemas começaram. Na noite antes de ser preso, Jesus reuniu seus discípulos para a última ceia. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: Como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Depois, pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida, partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: Peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Depois da ceia, Jesus e os discípulos saíram do cenáculo e foram para o Monte das Oliveiras. E no caminho, Jesus disse algo que deixou os discípulos bem abalados. Esta noite, todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Nossa, isso deve ter deixado eles desesperados. E deixou mesmo. Mas sabe quem falou logo de cara? Peraí, deixa eu adivinhar. Pedro? Acertou. Ele disse bem assim: Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. E Jesus respondeu: Eu afirmo a você que antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Eita! E Pedro não acreditou, né? Não mesmo. Ele insistiu que nunca trairia Jesus. Mas, enquanto isso, Judas já tinha saído da ceia. E ele não estava indo orar. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E então, Judas chegou com os soldados para prender Jesus. Jesus foi julgado e condenado à morte. Carregou uma cruz até o Gólgota, onde foi crucificado. Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Está consumado. Mas essa não foi a última palavra, né? Por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Jesus venceu a morte. Ele apareceu aos discípulos e disse: A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus não foi só um grande mestre ou alguém que fez milagres. Ele entregou sua vida por nós e venceu a morte. E ele está vivo! Então, a pergunta do começo. Quem é a pessoa mais importante que já viveu? Agora você já sabe. Se você chegou até aqui, comenta: Caroca, eu vi tudo. Só para eu saber quem são os fiéis. E ó, curte, compartilha com geral e não esquece de deixar aquele like abençoado. Até o próximo, hein? Bíblia.